Em 2022, o telescópio James Webb começou a trabalhar lá no espaço, bem longe da Terra, uns 1,4 milhões de quilômetros de distância. Ele era para ver as luzes mais antigas, bem do começo do universo. Todo mundo achava que ele ia mostrar o amanhecer do espaço, mas quando as primeiras imagens apareceram, vimos que o Webb não estava vendo o começo do cosmos. Na verdade, ele mostrou algo bem diferente e fez todo mundo perceber que, até agora, a gente estava errado sobre como vemos o universo. A descoberta quase foi esquecida em março de 2022, quando ninguém esperava mais nada grande. Mas aí o telescópio Hubble surpreendeu todo mundo com imagens de uma estrela chamada Arendelle. Arendelle foi, e ainda é, a estrela mais antiga que os humanos já viram. Descubra o que são o Hubble, o Webb e a estrela do amanhecer neste vídeo. Antes de contar tudo para você, queremos pedir que deixe um comentário no final do vídeo. Nos conte o que você achou do vídeo e das últimas descobertas em astronomia. Então, não se esqueça de se inscrever, curtir o vídeo e mencionar ambos no começo do seu comentário. Estamos ansiosos para ouvir sua opinião. E agora, vamos falar sobre Arendelle, a estrela mais antiga já vista pelo homem. Uma descoberta surpreendente. O mundo inteiro já estava observando com atenção. O início da missão Webb estava chegando, quando o astrônomo Brian Weld, da Universidade Johns Hopkins, anunciou algo inacreditável. Em uma imagem tirada pelo antigo telescópio espacial Hubble, pesquisadores conseguiram identificar a estrela mais antiga já descoberta. Inicialmente, o objeto recebeu um nome técnico, WLZ 137LS, mas essa maravilha se tornou mundialmente conhecida mais tarde como Arendelle. Arendelle vem do inglês antigo e significa estrela da manhã, ou também luz nascente. Se você já leu os romances do escritor inglês J.R.R. Tolkien, o nome provavelmente soa muito familiar para você. Em sua obra, Arendelle é a estrela da manhã e da tarde, cuja luz dá imortalidade aos elfos. Então, esse corpo celeste recebeu um nome verdadeiramente místico, e de alguma forma ele combina com a idade de Arendelle. Sua idade pode ser determinada em cerca de 12,9 bilhões de anos. Assim, em março de 2022, ficou claro que essa estrela existiu cerca de 900 milhões de anos após o Big Bang. Naquela época, os pesquisadores ainda presumiam que Arendelle era uma das primeiras estrelas individuais, espalhadas de forma vaga pelo espaço após a Idade das Trevas. A luz antiga se tornou visível apenas devido a um fenômeno que os astrônomos chamam de efeito de lente gravitacional. As forças gravitacionais do aglomerado de galáxias upstream, BHL 013708, amplificaram tanto a luz de Arendelle que a estrela única se tornou visível, apesar de sua enorme distância. Esse efeito pode ser comparado a passar uma lupa curva sobre um mapa. As seções individuais são enormemente ampliadas, enquanto as seções ao redor incham. A galáxia na qual Arendelle foi descoberta foi apelidada de Sunrise Arc. Mesmo assim, os pesquisadores acharam que estavam se aproximando do amanhecer cósmico com essa descoberta. Mas então o Webb apareceu e tudo mudou. O Webb trouxe novos esclarecimentos e ideias antigas foram repensadas. Se você acompanha nosso canal regularmente ou é apenas um fã de astronomia, já sabe que a visão do cosmos tem sido reavaliada desde a primeira imagem. A imagem profundamente detalhada do James Webb revelou tantas galáxias que a teoria do Big Bang está, atualmente, parecendo cada vez mais improvável. Se o Big Bang realmente aconteceu, quase certamente não ocorreu há 13,8 bilhões de anos. O James Webb não apenas nos mostrou galáxias que não deveriam existir de acordo com a visão cosmológica atual, mas também nos forneceu uma nova imagem de Arendelle. Na imagem de campo profundo, Arendelle pode ser visto como um pequeno ponto de luz, e também é possível ver o anel de luz ao redor. A imagem que os pesquisadores chamam de Arco do Nascer do Sol, a estrela brilhante nela, é muito mais jovem do que Arendelle. Isso pode ser percebido pela luz branca azulada na imagem. Os objetos mais brilhantes são os mais jovens e próximos,
enquanto os sinais de luz vermelha escura e difusa vêm dos objetos mais antigos do cosmos. Graças a essa imagem, os pesquisadores conseguiram obter uma imagem ainda melhor de Arendelle, a estrela do amanhecer. Arendelle provavelmente tinha uma massa de cerca de 50 a 100 sóis e, portanto, pertencia às estrelas gigantes azuis. Usamos o pretérito aqui porque Arendelle muito provavelmente não existe mais hoje. A vida útil das primeiras grandes estrelas gigantes azuis foi muito provavelmente menor que bilhões de anos. Se a estrela ainda existisse hoje, ela estaria a cerca de 28 bilhões de anos-luz de distância da Terra, devido à expansão do universo. E nem mesmo o telescópio James Webb seria capaz de localizá-la lá. A luz de Arendelle, portanto, viajou 12,9 bilhões de anos-luz até atingir os espelhos de observação do telescópio James Webb no verão de 2020. Nos sinais de luz, os pesquisadores podem encontrar novas pistas sobre a natureza da estrela. Graças às melhores técnicas de medição, Webb observou a estrela através de 8 filtros diferentes, cada um destacando diferentes aspectos nas emissões de luz. Agora, vamos olhar para o que os cientistas concluíram, graças a essa nova observação. A idade de Arendelle foi determinada com base no chamado desvio para o vermelho. Em sua longa jornada pelo espaço, a luz da estrela foi esticada, entre outras coisas, pela expansão do espaço. Quanto mais a luz de uma galáxia ou estrela é deslocada para a região vermelha, mais distante o objeto está, e mais para trás no tempo está o momento em que a luz foi emitida. A luz de Arendelle tem um desvio para o vermelho de 6,2, o que corresponde a uma idade de 12,9 bilhões de anos. Antes da descoberta desta estrela excepcional, os pesquisadores só conseguiam encontrar estrelas com desvio para o vermelho de 1 a 1,5. Graças ao efeito de lente gravitacional, o Webb foi capaz de confirmar os dados de observação do Hubble obtidos em março. A incomum luminosidade do Webb também revisitou a determinação da luminosidade e chegou a uma conclusão mais clara do que o Hubble havia chegado anteriormente. De acordo com as últimas descobertas, Arendelle era ou é uma estrela do tipo B, com uma temperatura de superfície efetiva de 12.000 a 15.000 graus Celsius. Essas não são as maiores e mais quentes estrelas do cosmos, mas estão próximas. Como você pode ver aqui, também são muito mais brilhantes e quentes do que o nosso Sol, que é uma estrela de categoria G. O brilho dessa estrela pode ter excedido o nosso Sol em até 1 milhão de vezes. Com isso, a estrela deve ter possuído uma massa que excedeu o nosso Sol por um fator de 50. No momento, no entanto, os astrônomos não podem dizer com certeza absoluta que Arendelle é realmente uma estrela única. A luz também pode ter sido emitida por uma estrela binária, ou por um sistema estelar múltiplo. Os poucos gigantes estelares que ainda existem hoje geralmente têm companheiros menores ou são sistemas multiestelares. Isso é mais provável porque essas estrelas grandes têm uma atração gravitacional incomum e, portanto, atraem outras estrelas para sua vizinhança. Os astrônomos se depararam com o fato de que Arendelle é 1 milhão de vezes mais brilhante que o Sol. Assim, essa estrela esbarra no limite de Humphrey-Davidson, que é o limite de luminosidade empírico para todos os objetos atualmente conhecidos no cosmos. Em suma, também se poderia dizer que Arendelle é, na verdade, mais brilhante do que deveria ser de acordo com essa escala. Há várias explicações para isso. Se Arendelle for realmente uma única estrela com milhões de vezes a luminosidade do Sol, os astrônomos terão que redefinir o limite de Humphrey-Davidson. Arendelle era, de acordo com antigas visões do mundo cósmico, uma estrela da primeira hora do universo. Essa primeira geração de estrelas era chamada anteriormente de População 3. Até o verão passado, os astrônomos ainda presumiam que as primeiras estrelas no cosmos eram gigantes como Arendelle. Por meio de um processo chamado nucleossíntese primordial, os principais elementos químicos, hidrogênio e hélio, foram formados. Esses dois elementos formaram a primeira geração de estrelas. Essas estrelas provavelmente tinham apenas traços de metais, enquanto estrelas de gerações posteriores mostram maior metalicidade.
Para não entender mal esse termo, é preciso saber que, em astronomia, todos os elementos que seguem na tabela periódica depois do hidrogênio e do hélio são considerados metais. Consequentemente, para os astrônomos, não apenas o ouro é um metal, mas também o carbono. Os astrônomos acreditam que a maioria das estrelas da população terrestre já morreu. A vida útil dos gigantes foi muito provavelmente de apenas algumas centenas de milhões de anos. Os remanescentes restantes são tênues e muito difíceis de observar. Enquanto isso, é claro, os pesquisadores esperam que o novo telescópio encontre muito mais estrelas muito antigas. O que aprenderemos no futuro? Como mencionado no início deste artigo, o telescópio James Webb já encontrou várias galáxias que excedem em muito a idade de Arendelle. Desde que essas galáxias apareceram no céu noturno, muitas coisas passaram a ser examinadas. O universo é muito provavelmente muito mais antigo do que se pensava anteriormente, ou começou de forma diferente do que astrônomos e cosmólogos imaginavam. Galáxias com 13,6 bilhões de anos já existiam 200 milhões de anos após o Big Bang. E com esses sinais de luz, podemos ver galáxias claramente fixas e acabadas, que eram excepcionalmente luminosas e ricas em massa. Se seguirmos os modelos passados do Big Bang, deve ter havido no máximo estrelas individuais nesse tempo, mas nenhuma galáxia pronta. Com as novas descobertas, Arendelle também entra em uma nova perspectiva. Com uma idade de apenas 12,9 bilhões de anos e medida pela variedade de galáxias, a posição de Arendelle como uma estrela da aurora cósmica já está basicamente ultrapassada. Infelizmente, não podemos detectar estrelas individuais nessas galáxias mais antigas conhecidas atualmente. No entanto, não se pode descartar que imagens futuras do Webb, com o efeito de lente gravitacional, levarão à descoberta de estrelas individuais ainda mais antigas que ainda são detectáveis hoje. Agora, queremos saber o que você pensa sobre a descoberta de Arendelle e as últimas descobertas do telescópio James Webb. Você acha que Arendelle realmente foi uma estrela das primeiras horas? Ou você concorda que algo não pode estar certo sobre as suposições anteriores sobre a idade do universo? Agradecemos sua opinião e não se esqueça de mencionar sua assinatura, se tiver uma, e de curtir o vídeo. Estamos felizes por você ter se juntado a nós hoje e nos vemos na próxima vez no nosso canal.